Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos agora falar sobre o método de primitivação por partes ou integração por partes. Então, o método da substituição, que nós falámos no vídeo anterior, explora a regra da cadeia. E agora o método da integração ou primitivação por partes explora a fórmula da derivada do produto. Okay? Ele é útil quando a função que nós estamos integrando envolve produtos de funções e não é possível completar o cálculo via mudança de variável, ou envolve funções logarítmicas, ou envolve produtos de polinómios por exponenciais, ou envolve produtos de polinómios por funções trigonométricas. Okay? Essas são as situações típicas em que o método da primitivação por partes é útil. Então, se U e V são funções deriváveis, okay? Com base na fórmula da derivada do produto, nós sabemos que a derivada de U e V é U vezes a derivada de V mais a derivada de U vezes V. Ou, substituindo a linha pelo operador de derivação, por um D, então o DUV é UDV mais VDU. Ou ainda, se nós quisermos, UDV é igual a DUV menos VDU. Voltando à notação original, significa que U vezes V' é igual à derivada de UV menos V vezes U'. Ok? Mas como uma primitiva da derivada de uma função é a própria função, ok? Certo? A primitiva da derivada é a própria função, nós obtemos automaticamente, se eu integrar isto aqui, eu obtenho que o integral indefinido de UdV é igual a UV menos o integral de VdU. Esta é a fórmula de integração por partes. Okay? Exemplo. Ache o integral de x vezes e elevado a 2x. Okay? Então, eu sei primitivar e elevado a 2x e a derivada de x é 1. Okay? Então, a gente vai fazer u igual a x e dv igual a e elevado a x quadrado. Fazendo então u igual a x e dv igual a e elevado a 2x, nós temos que o du é dx e v é igual a 1 meio e elevado a 2x. O que é que eu faço agora? Eu aplico a fórmula da integração por partes. Então, aqui eu tenho o dv, o u e o dv estão aqui. Então, isto tem que ser igual, a primitiva, tem que ser igual a uv menos vdu. vdu. Ok? E agora, concluímos que a primitiva que eu quero, né, é isto menos, ou isto aqui é fácil de calcular, isto é 1/4 da elevado a 2x, né, é igual a x sobre 2 elevado a 2x, este pedaço, menos 1/4 elevado a 2x mais c. Ok? Calculei isto aqui, isto é bem simples. Observem que se eu tivesse escolhido outra opção, se eu tivesse escolhido u igual a e elevado a 2x e dv igual a x dx, é o contrário do que eu fiz aqui, né, eu obteria du igual a 2 é 2x, v igual a 1 meio de x quadrado, e daí, aplicando a mesma fórmula de primitivação por partes, eu transformaria o integral de x é elevado a 2x por neste resultado aqui. Agora observem, este integral é mais difícil do que o original. Ok? Então, esta não é a boa escolha para aplicar primitivação por partes. Okay? Como é que eu sei que a outra é melhor? Bom, experiência, um pouco de experiência e tentativa e erro neste caso. Ou seja, preciso tentar várias opções. Okay? Neste caso nós já sabemos que essencialmente eu primitivo facilmente o e elevado a 2x e também derivo facilmente o x, então posso pensar que o mais fácil, né, é fazer u igual ao x, que eu depois vou derivar, e fazer o dv igual a e elevado a 2x, que eu depois vou primitivar. Mas, né, se eu tentasse ao contrário, também poderia fazer, só que vou
acabar com um integral mais difícil que o inicial. Não é a boa opção, né? Porque a ideia é simplificar e não complicar. Portanto, a segunda escolha no exemplo anterior mostra que a utilidade da forma da primitivação ou integração por partes depende da escolha apropriada de u e dv para que o integral de v du seja mais simples de calcular que o integral de u dv no início, né? Okay? Então, em alguns casos, pode ser necessário testar várias alternativas. Então, precisamos ficar de olho nesse tipo de coisas, né? Mais exemplos. Determine a primitiva do logaritmo de x. Okay? Então, como eu sei derivar o logaritmo de x e integrar 1, eu faço o seguinte. Eu vejo isto como o logaritmo de x vezes 1 vezes dx. Então, eu faço u igual ao logaritmo de x, dv igual a dx. Okay? É esta expressão aqui, u dv. E então, o du é dx sobre x e o v é x. Aí, aplico a fórmula de integração por partes. U dv integral é igual a uv menos integral de v du. Ok? Isto aqui o x vai cancelar com o outro. Né? Estamos trabalhando com, claro, com um x positivo, porque senão não faz sentido calcular o logaritmo. Então, isto aqui vai ser x log x menos o integral de 1 dx. O integral de dx, que é x. Né? Então, eu fico com x log x menos x. Certo? Faltou acrescentar aqui apenas a constante. Outro exemplo, ache uma primitiva de x seno de x sobre a dx, onde o a é não nulo. Bom, como a derivada de x é simples, eu vou fazer o igual a x e dv igual a seno de x dx. Seno de x sobre a dx, perdão. Okay? Dá para calcular a primitiva, menos a cosseno de x sobre a, aqui, que é o v, e se o u é x, a derivada é dx. Então, observem que vamos obter, né, o v é menos a cosseno de x sobre a, vezes x, né, e o menos v du vai ficar esta expressão, com este sinal menos, então ficamos com a primitiva de x seno de x sobre a dx, é menos a cosseno de x sobre a, esta expressão, mais a primitiva de a cosseno de x sobre a. Okay? Mas essa é fácil de nós vermos, de fato, que isto, uma vez que a derivada do seno é o cosseno, okay? Isto é, de fato, a quadrado vezes o seno de x sobre a. Okay? Faltou aqui mais c também. Certo? É uma questão de aplicar a fórmula de mudança de variáveis. Um exemplo um pouco mais elaborado, que às vezes acontece quando se faz a primitivação por partes. Consideremos a primitiva de a elevado a x cosseno de x. Okay, vamos escolher u igual a e elevado a x e dv igual a cosseno de x dx. Aí obtemos du a elevado a x dx, v igual a seno de x e, portanto, aplicando a fórmula da primitivação por partes, obtemos esta expressão. Então eu transformei o e elevado a x cosseno de x em e elevado a x seno de x. Parece que não ganhei muita coisa, né? Parece que não simplificou. Mas vamos tentar aplicar a primitivação por partes de novo, agora esta última expressão. Eu aplico de novo. Reaplico, faço u igual a e elevado a x, dv igual a seno de x dx e aplico, então este integral e elevado a x vezes seno de x vira este integral aqui. Então parece que voltei ao início, mas não por causa do sinal. Então se eu substituir na primeira identidade, o que nós vamos obter é esta expressão. E elevado a x cosseno de x, dx, integral disto, é igual a e elevado a x seno de x, daqui, e agora, menos por menos, fica mais e elevado a x cosseno de x, e este menos vai ficar menos aqui, menos e elevado a x cosseno de x. Então agora eu posso fazer o seguinte, isto é uma equação no integral. Eu posso pegar neste integral, passar para o outro lado da identidade, fico com 2 e elevado a x cosseno de x dx, igual a e elevado a x seno de x mais e elevado a x cosseno de x. Então é só dividir por 2. Né? Ok? Portanto,
E elevado a x cosseno de x é igual à mesma coisa que E elevado a x sobre 2 cosseno de x mais c. Ok? E, como sempre, né, nós podemos verificar, derivo agora esta expressão e conferimos que dá elevado a x vezes cosseno de x. Então reparem que às vezes nós aparentemente não saímos do lugar, voltamos a algo do mesmo tipo, mas nós podemos aplicar de novo e neste caso, né, nós ficamos com uma equação na primitiva que a gente quer calcular. Né? Então a primitiva é metade disto aqui, de fato. Okay? E nós conferimos no fim que está tudo certo. Outro exemplo, por exemplo, determina a primitiva da secante ao cubo. Okay? Escolhemos U igual a secante e dv igual a secante ao quadrado. Porquê? Porque a primitiva da secante ao quadrado é tangente. Ok? Então vamos tentar usar isso para simplificar. Então eu separo, secante ao cubo é secante de x vezes a secante ao quadrado, faço U igual a secante, dv igual a secante ao quadrado, então o du é secante vezes a tangente de x e o v é a tangente de x. Usar a integração por partes, segue que secante ao cubo é transformada, a integral da secante ao cubo é transformada em secante vezes tangente menos integral da tangente ao quadrado vezes a secante. Usamos agora o seguinte, a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1, certo? Então, o integral de secante ao cubo vira secante de x tangente de x, que eu tinha atrás, menos, substituindo isto aqui, fica a secante de x, porque fica este menos 1, vezes a secante, vezes este menos 1 aqui, fica a primitiva da secante, menos a primitiva da secante ao cubo. Então, de novo, uma equação, né? Então, esta relação diz-nos que o integral da secante ao cubo é metade da secante de x tangente de x mais metade da secante, o integral da secante. Mas nós conhecemos o integral indefinido da secante, né? O integral da secante, uma primitiva da secante, é o logaritmo da secante mais a tangente em módulo. Ok? Então, substituo no que eu tinha antes. Então, a integral da secante ao cubo é metade da secante vezes a tangente mais metade do logaritmo do módulo da secante mais a tangente. Certo? Um outro jeito de... novamente aparece uma relação, uma equação para a primitiva que nós procuramos. Ok? Mais um outro exemplo com reaplicação da fórmula. X ao quadrado é elevado a menos x. A primitiva disto aqui, a gente escolhe U igual a x quadrado, dv igual a E elevado a menos x dx, e obtemos aqui o du e o v da expressão anterior, e portanto aplicando a fórmula da privativação por partes, obtemos menos x quadrado elevado a menos x, integral de 2x elevado a menos x. Ok? Então eu passei de x quadrado elevado a menos x para x elevado a menos x. Parece que se eu aplicar de novo, vou simplificar ainda mais. Eu aplico de novo a primitivação por partes, esse integral. E reaplicamos para x elevado a menos x, está aqui a escolha, faço U igual a x, dv igual a E elevado a menos x dx, o resto é a aplicação da primitivação por partes, então vai virar menos x elevado a menos x mais o integral da E elevado a menos x, que este eu sei calcular é menos E elevado a menos x. Ok? Substituindo originalmente, tem este 2 aqui multiplicado, eu vou obter que o integral inicial, x ao quadrado é elevado a menos x, a primitiva disto aqui vai ser esta expressão que eu tinha obtido aqui, menos x quadrado é elevado a menos x, e depois menos 2 vezes isto aqui. X é elevado a menos x e é elevado a menos x, mais c. E, novamente, podemos verificar o resultado derivando, né? Vocês podem conferir. Certo? Tal como no método de substituição, eu posso calcular integrais definidas pela primitivação por partes, sem ter que voltar para as variáveis originais, sem ter que separadamente calcular a integral definida. Então, existe esta relação. Integral de UdV de A até B é a mesma coisa que UV, calculada em A e em B, menos o integral de A até B de V de U. Ok? Então, esta expressão pode ser usada imediatamente. Okay? Como exemplo, calcula o integral de menos 1 até 2 de x elevado a 6x dx. Então, fazendo a substituição de variáveis para aplicar o método de privação por partes, nós obtemos estas expressões e
aplicando diretamente a fórmula de uma integral definida com substituição com primitivação por partes, obtemos integral de menos 1 até 2, x elevado a 6x é igual a uv, x é elevado a 6x sobre 6 calculado de menos 1 até 2, menos o integral de v du é elevado a 6x sobre 6 vezes o du, que é o dx. Né? E isto pode ser calculado de menos 1 até 2, falta colocar aqui, né? Isto pode ser calculado diretamente aqui. Ok? Isto é cálculo direto. Então obtemos a expressão completa. Deste jeito o cálculo é realizado de maneira um pouco mais rápida do que primeiro determinar uma primitiva via integração por partes e depois aplicar a teoria fundamental do cálculo. É só um pouquinho mais rápido. Okay? Em seguida, falaremos de umas substituições especiais chamadas substituições trigonométricas.